Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Tem uma coisa que anda me incomodando um pouco pela internet, que é quando tratam da poesia. Então hoje eu resolvi trazer um pouco do conceito do que é a poesia para vocês. Preparados para a nossa conversa de hoje? Vamos subir o monte? As redes sociais estão aí para poder fazer mil coisas maravilhosas. Hoje a gente se conhece nas redes sociais, hoje a gente faz muita amizade, namoros surgem, trabalhos, mil coisas, memes pra gente se divertir também. Só que alguns memes estão voltados para poesia. E eu não poderia deixar de falar de algumas coisas que pode virar uma espécie de ignorância. Podem continuar com os memes, mas eu preciso falar um pouco sobre o conceito de poesia. Durante muito tempo, a poesia foi vista de forma métrica, de forma harmoniosa, um conjunto de versos que transmite uma informação harmoniosa, bela aos ouvidos das pessoas. E isso fez surgir na mente da gente aquele tipo de poesia que eu chamo de poesia de crush. Aquela poesia bonitinha, doce, que a gente fala para as nossas namoradas, para os nossos namorados. Mas a poesia não é só isso. Hoje a gente já tem um conceito de poesia que envolve muito mais a sensibilização do leitor. Então, se eu faço um texto, ainda que não tenha versos, ainda que não tenha uma estrutura como a gente conhece no beabá, com rimas, tudo bonitinho, mas ela transmite uma sensibilização e cativa o meu leitor, por isso é uma obra de arte, eu tenho uma poesia aí. A poesia é uma forma de arte que encanta ou provoca quem lê o texto. Há estudiosos que dizem que a arte não precisa ser bela, mas a arte precisa também provocar aquele que está assistindo, ou que está lendo, ou que está observando a obra. Por isso que ela não precisa ser bonita, doce, mas ela precisa provocar. Inclusive aqui no canal mesmo eu já falei de dois poetas aqui em cima que fogem totalmente dessa perspectiva de poesia doce. Foi Gregório de Matos e Castro Alves. Dá uma olhadinha lá se quiser. Só que temos o seguinte, a poesia de crush existe também e a gente não pode ignorar. Existe poesia para todo tipo de gosto. A gente já viu o trovadorismo, que é aquela poesia com rimas. Já vimos o quinhentismo, o humanismo, vários tipos de escola literária que eu falei fora de ordem aqui, mas que você provavelmente já viu na escola e sabe que cada uma teve sua fase e cada uma teve a sua especificidade. Inclusive a gente vê que muitos foram criticados quando romperam com a escola anterior. Ora, mas isso não pode ser uma poesia. Mas que coisa feia! Onde estão as rimas? Onde estão a métrica? Estes meninos de hoje são os gajos muito assanhados. Mas o que seria da vida se todos nós tivéssemos opiniões iguais, não é mesmo? Eu tenho certeza que a vida seria um porre. Graças a Deus a gente pensa diferente e a gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro. Tem gente que não gosta de certos tipos de poesia, eu mesmo não gosto da poesia com rimas, eu gosto de outro tipo de poesia. Tem gente que já pensa diferente, esse daí que deve ser o tipo de poesia a ser escrita e continua escrevendo. Por isso que a gente diz, as escolas literárias não acabaram, elas evoluíram. Dentre essas escolas literárias todas que surgiram por aí, acredito eu que a que mais sofreu foi o modernismo. Por quê? Porque eles vieram com um conceito totalmente diferente do que vinha até então. Aqui no Brasil, por exemplo, na semana de 22, lá em fevereiro de 22, a gente teve a Semana de Arte Moderna, que chocou muita gente, porque o que vinha até então? Eram os poetas parnasianos. E aí de repente me aparece um poeta recitando a poesia de Manuel Bandeira chamada Os Sapos, que dizia mais ou menos isso aqui. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Imagine para um poeta parnasiano, que era a classe que estava em voga na época, ouvir uma poesia daquela na frente de toda a alta sociedade paulista. Ele deve ter ficado com bastante raiva, bastante ódio. Até porque, naquele momento,
Olavo Bilac tinha escrito um poema que dizia que invejava o ourives com a forma com que ele trabalha, dando perfeição ao ouro, transformando aquele ouro em flor, em outros objetos, que ele também gostaria de fazer o mesmo com a sua poesia. E ele burilava a poesia para poder ser a forma mais perfeita possível. E eles ditavam, os parnasianos, como uma poesia deveria acontecer. E aí vem o pessoal do modernismo e diz: não, não é assim, a poesia não precisa ser desse jeito, a poesia é livre. E aí a gente vem com um novo conceito de poesia, aquilo que cativa, que sensibiliza a pessoa que lê. Será que essa confusão que a gente está vendo de lá de 22 a gente não está vendo nada parecido ultimamente, não? Pense nisso. Anos se passaram, o modernismo foi aceito, tiveram algumas gerações de modernistas, algumas até retomaram aquilo que o parnasianismo dizia antigamente, ou seja, se misturou, não precisa ter uma forma específica, mas a gente pode beber destas formas também que já existiam, até hoje a gente faz isso. E aí surge um movimento chamado de concretismo, que é justamente a partir daí que surgiram aqueles memes que eu falei no início desse vídeo. Os concretistas querem trazer uma nova possibilidade de poesia. Eles não querem utilizar somente a palavra pela palavra, mas a palavra e o visual, a palavra e a audição, a palavra e a visão. Eles querem mexer com todos os sentidos e por trás daquilo a poética. Aí surgem os memes hoje em dia que dizem que aquilo não é poesia. Pode ser uma brincadeira? Pode. Eu não ligo que exista essa brincadeira, mas eu preciso deixar claro que é uma poesia sim, e que existem pessoas que leem. Vocês já ouviram falar em Paulo Leminski? Já ouviram falar em Arnaldo Antunes? Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse ao Arnaldo Antunes para que ele mesmo pudesse dizer o que é que ele acha da poesia concreta. Então já vou dizendo, deixe seu like aí, compartilhe pra galera, porque se chegar aos ouvidos dele, quem sabe a gente não pode trazer ele aqui e bater um papo. Ia ser bastante interessante, né? Uma opinião pessoal que eu tenho a respeito de tudo isso, o que é poesia, o que não é poesia, o que é texto, o que é que cativa a pessoa ou não, é que as pessoas hoje em dia andam com preguiça de interpretar um texto e querem tudo mastigadinho. Eita porra! Querem que a informação esteja clara e objetiva o máximo possível. E aí é que tá a beleza da interpretação textual. Eu escrevo uma coisa, chega aos seus olhos, você tem uma interpretação. E aquela interpretação pode ser totalmente diferente daquilo que eu pensei quando eu escrevi. Então, não é interessante que tudo esteja claro no texto, principalmente na poesia. É interessante que você, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua vida, possa criar uma interpretação para aquele texto que está nas suas mãos. Por que não? É dessa forma que a gente cresce, minha gente. Então, não tenham preguiça ao ler. Claro, escolha o tipo de texto que você quer ler, o tipo de poesia. Cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua realidade e te alcança de uma forma específica. Mas tenhamos consciência, tenhamos uma leitura aprofundada daquilo que está nas nossas mãos. Isso é muito importante para que a gente possa construir uma sociedade que entenda o outro e que aceite opiniões divergentes. Porque, como eu já disse, cada um tem sua vida, cada um tem o seu modo de pensar. Belezinha? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha, se você é novo no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar os sininhos também para receber as informações de quando o nosso canal vai ter vídeo novo e ficar sabendo primeiro também. Por hoje é só, um abraço e tchau! Acordei bemol, estava tudo sustenido, sol fazia, só não fazia sentido. Paulo Leminski.